Muito bom dia, seja bem-vindo ao seu programa matinal Manhãs da TV. É sempre um gosto fazer parte do seu dia e queremos que você inicie da melhor forma e sempre aqui connosco na companhia da Curiacos TV, neste caso mais exatamente aqui com Manhãs da TV. Trazemos sempre temas e convidados muito bons, com especialistas nas matérias que vão falar, sempre com o intuito de você ter uma manhã bastante tranquila, bastante bem disposta e, acima de tudo, bastante informativa. Então, hoje nós vamos falar acerca de algo mais voltado aqui para a área das senhoras. Vamos falar acerca de fertilidade e gravidez. Vamos estar à conversa com a nossa querida nutricionista funcional, a doutora Noélia Arruda, que já é da casa e que você vai, com certeza, ouvir certas coisas, entender certas coisas e você vai gostar imenso aqui do nosso programa. Já sabe que nós o acompanhamos sempre de segunda a sexta-feira, trazemos sempre o melhor para si, porque você é o nosso convidado de honra aí desse lado e o que nós queremos é mesmo isso, que você esteja connosco durante até por volta das 11 horas, que nós estaremos consigo a fazer-lhe companhia e que você ouça e entenda aquilo que nós vamos falar aqui no nosso programa. Sempre muito bem disposto aqui do nosso lado, sempre com um dia fantástico pela frente e que nós vamos falar acerca deste tema. Nas nossas redes sociais, você também pode entrar em contato connosco, interagir connosco, falar connosco, assim também como conhecer um pouquinho melhor o programa do Manhãs na TV através do nosso canal do YouTube, onde você pode também ver, rever e partilhar alguns dos programas que nós temos lá para si. Por isso nós vamos iniciar o nosso dia da melhor forma, aqui com a doutora Noélia Arruda. Nós voltamos já. E já estamos de volta. Eu fui apanhada com a boca na botija. Neste caso, com a boca no copo. Mas pronto. Então, nós estamos de volta e estamos sempre muito bem dispostos aqui deste lado, sempre com estas brincadeiras. Você que nos acompanha já sabe que nós somos assim, brincalhões, e gostamos destas coisas, mas para si que é a primeira vez, você não nos conhece, mas vai nos conhecer, portanto fique connosco até ao final do programa, que você vai gostar muito do nosso programa. Hoje, conforme eu disse, estamos um pouquinho mais virados para a parte da mulher, vamos falar acerca de fertilidade e vamos falar acerca de gravidez. Bom dia, doutora Noélia. Bom dia. Obrigada por estar novamente connosco. Muito gosto. Gosto muito de cá vir. E hoje nós vamos falar acerca de fertilidade. É importante nós falarmos acerca de fertilidade. Sim, é um tema que realmente eu estou como peixe na água, porque é o meu dia-a-dia trabalhar com casais que pretendem engravidar. Cada vez mais, hoje em dia, os casais me procuram para saber as causas de uma infertilidade sem causa aparente. Muitas vezes os casais decidem entrar no caminho da parentalidade e não percebem porque ao fim de 6 meses ou um ano não conseguem engravidar. Temos aqui que distinguir aqui 2 ou 3 situações, que muitas vezes é o caso da mulher ter uma síndrome ovário poliquística ou endometriose ou alterações a nível dos ciclos menstruais e por aí, claro que tem mais dificuldade em conseguir esta gravidez. Mas muitas vezes os casais são normais, não têm nenhuma patologia, nem ele nem ela, porque também podemos pôr aqui a questão que o homem também pode ter alterações a nível da qualidade e quantidade do esperma. Podemos ter aqui alterações genéticas que impeçam, de alguma maneira, a produção de qualidade e quantidade de espermatozoides, ou mesmo algumas alterações morfológicas que impedem a saída dos espermatozoides, e, como o varicocele, e eventualmente consegue-se fazer uma cirurgia simples e começa tudo a funcionar corretamente e melhora-se também a qualidade dos espermatozoides. Não esquecer que a nutrição nos homens, na questão da qualidade e quantidade, morfologia, tem um impacto fantástico. Portanto, há uma série de estratégias que nós vamos melhorar a qualidade dos espermatozoides. Em relação à mulher, às vezes não haver esta gravidez pode ser por alterações bacterianas. Às vezes a nossa flora vaginal, se não há um estudo ginecológico para se conseguir perceber como é que está o pH vaginal, por melhores que sejam esses espermatozoides, que se faz suplementação e que já se fez alterações, esse pH vaginal vai danificar esses espermatozoides. Então são simples pequenos pormenores que às vezes o casal não está desperto, os médicos nem sempre fazem aquelas investigações mais profundas para perceber por que razão aquele casal que não tem nenhuma patologia específica associada não consegue engravidar. E então a nutrição funcional vem um bocadinho aqui e a minha missão de alguma maneira é alertar e consciencializar da importância que
que os casais têm que ter quando decidem entrar no caminho da parentalidade. E falar em fertilidade, que é sempre o que eu gosto de falar, e nunca infertilidade, porque infertilidade é um diagnóstico muito final de linha, não é? Portanto, há sempre uma fertilidade, infertilidade sem causa aparente. Ou então vamos trabalhar para aumentar a fertilidade desses casais. Então é um tema mais que importante se falar quando a mulher, em vez de se focar só na questão de querer ter o seu bebé, tem que pensar que há um caminho importante para a saúde dela, para a saúde do seu companheiro, para que consigam de alguma maneira ter um bebé saudável. E aí a gente fala um bocadinho de epigenética, que é aquilo, a carga genética que nós vamos trazendo ao longo das nossas gerações vão ter um impacto fantástico ou não no bebé que nós queremos gerar. Por isso, a fertilidade é um tema muito importante. Também porque antigamente, não é, o tipo de alimentação que se tinha era um pouco diferente, não é? E ao longo das gerações aquilo foi-se deteriorando um pouco, não é? O que fez com que aumentasse também os casos de casais com mais dificuldade em ter bebés. Sim. Há muitos anos atrás falava-se da incompatibilidade genética dos casais. Há casais que não poderiam geneticamente ter filhos porque os genes deles não se conseguiam juntar. Mas se nós olharmos aqui a alimentação, nós viemos há 3 ou 4 gerações atrás, nós tínhamos uma alimentação completamente diferente. O nosso frigorífico, as nossas despensas eram diferentes, não é? Portanto, aquilo que hoje em dia nós temos no nosso frigorífico, e é uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, onde é que temos mais alimentos? Se é na despensa ou se é no frigorífico? Às vezes é muito repetitiva essa informação, mas vai chegando de alguma maneira ao nosso mindset, e quando nós vamos fazer compras, nós começamos a olhar para o nosso carrinho e vamos ver o que é que tem mais aqui. É mais refrigerados? É mais alimentos para eu pôr no frigorífico ou é mais alimentos para eu ter na despensa, que tem um prazo de validade super longo e está cheio de substâncias para os manter conservados sem se degradarem. Antigamente nós tínhamos que consumir as coisas com muita facilidade, porque não havia muitos frigoríficos, não havia outros métodos de conservação dos alimentos, não é? E a alimentação era muito focada naquilo que a terra nos dava. Sim. Era as plantações daquela altura, comia-se, se era a altura de couves, era sempre couves e sopa, não é? Se era a altura de laranjas, bebia-se muitas laranjas, bebia-se muito sumo de laranja, mas era o sumo de laranja feito na hora. Portanto, há uma... É como o leite também, não é? Porque eu lembro-me perfeitamente de nós temos o leiteiro que ia à porta levar o leite fresco do dia, portanto o leite não dava para o dia a seguir, portanto aqueles cuidados de consumirmos rapidamente os produtos também. Exatamente. E ainda bem que puxou aqui o assunto do leite. Eu não sou contra o consumo de leite, porque as pessoas gostam de consumir leite e é um alimento equilibrado, digamos assim, mas mais importante que o consumo de leite são os produtos transformados. A qualidade e a absorção do cálcio, que é tão importante para a gravidez, para a fertilidade, é mais disponível nos iogurtes ou nos queijos frescos ou no requeijão. E em relação à qualidade do leite, se nós olharmos aqui um bocadinho atrás, as vacas estavam ao ar livre, as vacas estavam na sua natureza, e então o facto de elas caminharem para irem comer ervinha aqui e acolá, este movimento que elas tinham, essa atividade física que elas faziam, dava uma qualidade de leite enorme. Dava o leite de vacas que estão em pasto, ao ar livre, tem mais DHA e EPA do que aquelas que estão em estábulo mais paradas. Já vou fazer aqui uma grande ponte para a amamentação. Mulheres que fazem mais atividade física, o leite tem mais EPA e DHA, que é o ômega 3, fundamental para o desenvolvimento cognitivo do bebê. Portanto, mães que estão a amamentar, que façam atividade física, este leite vai ter muito mais qualidade do que as mulheres que estão em casa sedentárias. E a questão do leite tem sempre essa ressalva. Eu não proíbo de consumir o leite, a não ser, não é questão de proibir, não recomendo o consumo do leite. Recomendo mais o consumo de produtos derivados. E, acima de tudo, retirar um pouco e preferir o de cabra e o de ovelha, porque se nós olharmos para os queijos frescos de cabra, ou o leite de cabra, ou de ovelha, esses animais são produzidos em menor extensão.
do que propriamente as vacas. Sim. E o que é que acontece? A qualidade de um queijo de cabra, a qualidade de um queijo de ovelha, é um sabor completamente diferente. E o valor nutricional também é completamente diferente. Muitas mulheres que têm, mulheres e homens, mas nota-se mais nas mulheres, não é? Comem um queijo fresco ou comem um iogurte e ficam muito inchadas a nível abdominal. Tem muito a ver com a própria lactose do leite de vaca e a proteína do leite de vaca. Quando passam para queijo fresco de cabra, queijo fresco de ovelha, leite de cabra, leite de ovelha, fazem os próprios iogurtes em casa e já existe iogurtes de cabra e de ovelha, portanto, elas começam a perceber que, ok, estou aqui a consumir um alimento super nutritivo, rico em cálcio, que é importante para a fertilidade e durante a gravidez, mas que não me incha a barriga. Portanto, a qualidade de vida e o estar, o bem-estar é completamente diferente. Portanto, aqui só tocamos, já falamos aqui imensas coisas em relação ao leite, não é? Sim. Que é um alimento que nós consumíamos muito no passado. Hoje em dia há muitas teorias para consumir leite ou não consumir leite, mas eu não fico nem no sim, nem no não. Vamos arranjar aqui alternativas mais saudáveis e é mesmo o consumo do leite de vaca e de cabra e os derivados que eu recomendo muito, porque é fundamental o consumo de cálcio e às vezes aquela situação da infertilidade sem causa aparente pode ser déficit de cálcio, esse cálcio vai estar relacionado com o ciclo menstrual e com a formação dos óvulos de qualidade para, muitas vezes, os abortos pode ser por falta de cálcio também. Portanto, só falando aqui do leite, Sim, podemos tem aqui muita coisa. passar em vários Mas também assuntos. temos aquela parte que tem o leite magro, o leite meio gordo e o leite gordo, não é? Destes três, não sei se no de ovelha ou no de cabra tem, mas pelo menos no de vaca tem. Qual é que seria então mais A aconselhado? única diferença, e a indústria já faz isso de uma forma muito adequada, perde-se uma ou outra vitamina por causa da pasteurização, mas a única diferença tem a ver com a qualidade da quantidade de gordura. Portanto, não é nada de extraordinário. Um leite magro, dizem que o leite magro é mais fraco. Não, simplesmente não tem a gordura. Estamos a falar do leite de vaca, magro, meio gordo ou gordo. Em relação ao leite de cabra e de ovelha, não há necessidade de retirar, porque a gordura é tão saudável. A gordura é um alimento muito importante para a nossa saúde. A questão aqui é a gordura quando é saturada ou quando são gorduras trans. Explicando de outra maneira, o azeite é uma gordura e é uma gordura monossaturada. Quando nós ingerimos essa gordura, as nossas células vão se alimentar desta gordura para fazerem canais para passar os nutrientes de célula para célula. Quando eu consumo uma gordura saturada, estamos a falar de uma manteiga, estamos a falar de uma comida fast food ou um azeite refogado que já está a sair da qualidade, o nosso organismo entende estas moléculas como elas fossem agredir as paredes das nossas células, como fossem agredir os nossos vasos sanguíneos. E aí nós temos uma situação heterogénica, que é degradar, como se eu estivesse a escavar a parede das minhas artérias, não é? E vai acumulando, aquilo vai acumulando, e por isso é que dá os valores do colesterol elevado, dos triglicéridos. Não esquecer que não é só a gordura que é heterogénica. O açúcar também se transforma em gordura que vai danificar, que é os triglicéridos elevados, que também vão ficar elevados e vai degradar as nossas artérias. Por isso, temos que olhar as gorduras. Se eu sei que um azeite é ótimo, é uma gordura monossaturada, o que é que o azeite vai fazer? Vai cicatrizar as paredes das nossas artérias. Mas não esquecer que é uma gordura, mas também tem 1 grama de gordura, são 9 quilocalorias, seja uma gordura boa, seja uma gordura má. Mas o que é que nós devemos colocar no nosso organismo? Uma gordura boa. E então, olhar aqui um bocadinho estas fontes de gordura que nós temos, como os frutos secos também, que têm muita gordura, mas é uma gordura saudável para o nosso organismo. Outro tipo de gorduras, nós devemos evitar o consumo por esse fator de ser tão agressivo ao nosso organismo. Portanto, há esses vários olhares que nós temos que ter por um alimento e perceber o que é que eu posso dar juntamente com este alimento. Comer pão com manteiga é um veneno, porque eu estou a juntar a gordura, que é a manteiga, e um pão, que é um açúcar. Então, estou a juntar açúcar com manteiga, é uma bomba no nosso organismo. Porquê é que é tão bomba? Porque as pessoas depois não comem uma pera abacate ou uma fruta rica em vitamina C, um kiwi. Se um pequeno almoço de uma torrada que as pessoas gostam muito, mesmo que seja um pão escuro de centeio, um pão de malte, com manteiga, e se adicionar uma rodela de ananás, uma laranja, uma clementina, umas uvas, uns frutos vermelhos,
nós estamos a ajudar o nosso corpo a proteger face à agressão da manteiga, porque o pão já tem qualidade, a fruta já tem uma série de antioxidantes que ajuda a encaminhar aquela gordura, não é? E assim conseguimos ter um equilíbrio. Isso funciona se for, em vez de ser a laranja, for o sumo da laranja, ou não é a mesma coisa? Funciona, porque se o sumo de laranja for a laranja inteira, sumo de laranja não é só espremer o sumo de laranja. Quando nós temos uma laranja, nós tiramos a casca e a laranja toda. Descasco a laranja, corto a laranja aos pedacinhos e trituro com água. E aí eu tenho os açúcares da laranja, tenho a fibra da laranja, tenho a pectina da laranja, tenho tudo da minha laranja. Assim é um sumo de laranja. Quando eu tenho o sumo espremido, é a mesma coisa com o pão branco. É só frutose. Não sei se me fiz entender. Porque tem... Fez entender e eu fiquei a pensar, oh meu Deus, a torradinha com o sumo de laranja, pensei... Pode ser, o sumo de laranja fica mais espesso se eventualmente nós triturarmos a laranja inteira com água. Temos é que diluir um bocadinho mais, porque quando esprememos a laranja, claro, só sai o sumo, Sim. mas toda a fibra, que é importante para o intestino e para tapar de alguma maneira a absorção desta gordura da nossa torradinha. Temos a proteína, temos a fibra, portanto, tudo isto nós vamos ingerindo. Agora, se fizermos só espremer a laranja, nós estamos só a tirar água e frutose. E é altamente... é o índice glicémico elevado, sobe imenso os níveis de açúcar no sangue. Portanto, sumo de laranja sim é descascar a laranja, triturar a laranja toda com água. E aí o pãozinho de malte e um bocadinho de manteiga. Boa. Portanto, você percebeu. Também não andava a fazer o que era correto com essa parte, eu também não. Portanto, já percebemos onde é que andávamos a errar. E isto é importante porque nós muitas vezes, e por vezes com a falta de tempo, nós vamos a um local e pedimos um sumo de laranja e aquilo realmente, pronto, sai a laranja. Portanto, o sumo, convém sempre adicionar uma fruta quando é assim. Sim, sempre que nós, eu já vou falar aqui a questão das cargas glicémicas, das refeições com cargas glicémicas, sempre que nós consumirmos um alimento que seja mais inflamatório, que a gente sabe que é mais agressivo ao nosso organismo, nós devemos sempre compensar com um alimento super poderoso. Por exemplo, se nós gostamos muito de comer arroz de pato, por exemplo, arroz de pato, se nós virmos, é servido arroz de pato com as rodelas de chouriço lá em cima. O que é que está a faltar na composição desta refeição para que a refeição arroz de pato, que realmente nós gostamos, seja equilibrada? É colocar sempre 3 a 5 alimentos super poderosos. Pode ser uma peça de fruta e pode ser uma salada variada ou uma tigela de sopa com leguminosas. Porque quanto mais alimentos vivos eu colocar juntamente com esse arroz de pato, por exemplo, eu vou ter mais proteção daquela gordura, daquela proteína, ser mais facilmente digerida, absorvida e não ser tão inflamatório. Porque o arroz de pato, por si só, tem refogado, tem a carne do pato, portanto, tem ali uma refeição mais inflamatória. É diferente de comer uma dourada grelhada, por exemplo, não é? É diferente. Por isso é que devemos sempre olhar as refeições na sua plenitude. E quando se fala muito em diabetes estacional, e desde que trabalho com grávidas e sempre... conseguia controlar muito bem a diabetes estacional porque ensinava um truque fundamental, que é olhar os alimentos de acordo com o seu BI. Um alimento tem um valor calórico, tem proteína, tem vários valores nutricionais, mas pouca gente fala das glicémias dos alimentos. Por exemplo, a glicémia de um alimento é sempre comparado com açúcar. Se eu comparar, por exemplo, esparguete com açúcar, o açúcar é 100 e o esparguete é 40 de índice glicémico. O que faz subir os níveis de açúcar no sangue, é o índice glicémico. Se eu comer um arroz branco, vai ter um índice glicémico de 70. Comparado com o 100 do açúcar, já está mais próximo. Se calhar é melhor comer o esparguete. Não é? Se eu comer, por exemplo, um puré de batata, vai estar no índice glicémico lá a 80. Está-me a chegar aqui próximo do meu 100. Se calhar é melhor comer uma batata cozida, uma batata assada, com casca. Pronto. Esta sabedoria sobre os índices glicémicos é uma estratégia, na minha opinião, na minha experiência, muito mais importante do que andar a calcular calorias.
Muito importante. Porque se eu conseguir olhar o meu prato e tiver aqui uma expertise, ficar treinada em olhar o meu prato e ver, será que este prato tem uma carga glicémica elevada, moderada ou baixa? E eu vou olhando, alimento a alimento. Quais são os alimentos que nós vamos preocupar? Os hidratos de carbono, principalmente. Alface, rúcula, pimentos, tomate, agriões, brócolos, feijão verde, são tudo alimentos que nós não nos preocupamos com a carga glicémica. Comemos à vontade, em grandes quantidades, 400, 500 gramas, o que a gente apetecer comer, o que o nosso estômago der para comer. Carne ou peixe, não nos preocupamos com os índices glicémicos. Agora, arroz, batata, massa, flocos de aveia, pão, fruta, temos que nos preocupar com os índices glicémicos. Aí está a estratégia de eu conseguir controlar o peso durante a gravidez, de eu conseguir controlar as diabetes estacionais quando acontecem durante a gravidez e também de controlar a questão das mulheres não estarem inflamadas por um índice glicémico alimentar que elas consomem tão regularmente. Há aqui uma educação alimentar e quando entram para a gravidez já não aumentam tanto de peso. Porque muitas vezes, e antes de falarmos dos outros temas da infertilidade, já que estamos aqui nesta parte da gravidez, muitas vezes também nós pensamos que inchamos muito, não é? Geralmente a mulher pensa, está muito calor, estou mais inchada, comi isto, estou mais inchada, sinto-me mais inchada. É normal da gravidez. É normal da gravidez a mulher inchar? É normal da gravidez alterações metabólicas devido à própria condição. A placenta é o órgão que vai ser, quando a mulher não está grávida, é a tiroide que é o órgão maestro do nosso organismo. Quando ela está grávida, é a placenta que é quase vai ser a maestra de toda a função metabólica. E por isso é que nós temos que ir contornando aqui certas situações, sabendo que se é a placenta que vai fazer alterações a nível da tiroide da mulher para também fazer alterações a nível da tiroide no bebê, se é a mulher que vai fazer alguma retenção, se a placenta vai fazer alguma retenção de líquidos na mulher, tem muito a ver com as necessidades que a placenta está a ter que não tem. Estamos a falar aqui de sais minerais, estamos a falar aqui de iodo, estamos a falar de magnésio, estamos a falar hoje fala-se muito do silício e do boro, que são muito importantes para a qualidade e para a saúde da nossa placenta. Portanto, há aqui vários nutrientes que nós que pode estar em carência na alimentação e por isso fazer essa retenção de líquidos. Há outra situação também, é que muitas vezes o consumo de água não está a ser satisfeito face à gravidez. Eu costumo dizer que o consumo de água, eu recomendo, e acho que é importante ter aqui um consumo de água de qualidade, estamos a falar em águas que sejam filtradas, eventualmente, que sejam ionizadas, eventualmente se houver a capacidade financeira para chegar a tal, mas se for uma água filtrada já conseguimos retirar alguns metais pesados. Os metais pesados que vêm na água, ou os plásticos que vêm na água, eles vão-se minando, vão-se colocando à volta da nossa placenta e vão minando a nossa placenta e ela vai perdendo a sua qualidade. Da mesma maneira que na infertilidade, as mulheres muitas vezes têm cremes hidratantes, consumos de certos alimentos em lata e esses metais pesados vão dificultando a qualidade da implantação ou mesmo da concepção. Então, o facto das mulheres ficarem de reter mais água, reter mais líquidos, é normal porque déficits de minerais. Então, o consumo de água, a qualidade é muito importante, a quantidade é muito importante. Não esquecer que o bebê confinado na barriga da mãe, confinado dentro da placenta, ele precisa se desintoxicar. E ele, se a mãe não ingerir bastante água suficiente, não se consegue desintoxicar esse líquido amniótico, então tem que ser uma obrigatoriedade o consumo de água em qualidade, em quantidade, para conseguir desintoxicar o líquido amniótico, para superar as necessidades que a mulher tem, para também se desintoxicar ela própria e depois consumir uma panóplia de alimentos que ajudam a acelerar, digamos assim, essa desintoxicação e essa desinflamação do organismo, que sejam mais diuréticos, digamos assim, mas sempre o diurético sem perder os minerais a nível intestinal, porque muitas vezes nós não queremos que seja diurético para ter uma diarreia, ou não é isso que se pretende, porque aí vamos perder muitos minerais.
mas tentar compensar. Muitas vezes as mulheres fazem atividade física, ajuda muito a evitar esta retenção de líquidos, porque o organismo também se reajusta na eliminação dessa toxicidade pela transpiração na pele. Então é muito importante a atividade física na gravidez para evitar esta acumulação de líquido, o sentir-se inchada. Todos nós, com o calor, sentimos os nossos corpos dilatam com o próprio calor, não é? Mas a retenção de líquidos, que é aquilo que as mulheres muito falam nas consultas, está muito relacionado com déficits nutricionais e uma qualidade e uma quantidade de água de forma adequada. Há alimentos específicos para os vários trimestres da gravidez? Exatamente. Quando nós começamos na fertilidade e nós olhamos que há uma dieta para a fertilidade, alimentos específicos para a fertilidade, após haver a concepção, e temos que perceber que a concepção e a nidação e a implantação a gente já considera o primeiro trimestre de gravidez. A implantação já entra aqui como um início da gravidez. E então, nesta altura, eu ainda tenho que ter a arginina, ainda tenho que ter o ômega 3 através dos frutos secos, através do peixe. Portanto, no primeiro trimestre, ainda tenho que me preocupar muito com os pequenos micronutrientes que fazem toda a diferença para a formação do nosso feto. Estamos a falar aqui não é só dar, ok, vai engravidar, vamos dar um Gestacare, um Natalben, que é um multivitamínico, e o Folicil. Temos que ir um bocadinho mais fundo. O Folicil, que é a vitamina B9, que é o ácido fólico, vitamina B9 sozinho não faz nada. Precisamos de vitamina B12, precisamos de vitamina B6, muitas vezes é preciso de vitamina B2. Então, está aqui uma série de vitaminas para que estes processos, trabalhar o processo metabólico, não é? Que é para a produção da multiplicação celular, a produção das próprias estruturas do bebê, do tubo neural do bebê. Portanto, há aqui uma série de nutrientes que é preciso estar sempre, desde a fertilidade, a manter-se no primeiro trimestre. E mesmo quando a mulher, na fertilidade, eu também recomendo muito o estudo das análises clínicas, porque não é só dar uma vitamina B12 só por si, a gente tem que analisar, ver nas análises qual é o nível de vitamina B12 para perceber qual a dose adequada que vamos dar. A vitamina D mantém-se até a amamentação. Eu gosto de fazer essa ressalva. Até a amamentação, sim, porque o bebê só absorve vitamina D quando está a amamentar. Ele não sintetiza vitamina D. Não vale a pena andar a dar o Vigantol ao bebê porque ele não vai sintetizar. O fígado dele não está preparado, ainda não tem maturidade suficiente. Então, há uma série de vitaminas, há uma série de alimentos que nós podemos consumir. Estamos a falar aqui um pouco mais de alimentos verdes, estamos a falar de espinafres, agriões, estamos a falar da beterraba, que é rica em ferro, estamos a falar de leguminosas, feijão, grão, que são alimentos também muito ricos em ferro, que nesta fase inicial do primeiro trimestre é muito importante para que a mãe tenha uma alimentação muito específica para as necessidades da multiplicação celular. Primeiro trimestre vai muitas necessidades nutricionais para a concepção, que são muito altas, e para a formação perfeita daquele feto. Acabou o primeiro trimestre, acabaram as 13 semanas, a mãe pode dar uma relaxada em termos de alimentação, não completamente relaxada, porque tem que, de alguma maneira, e a gente sabe que no primeiro trimestre a placenta é responsável pelas náuseas, ou vômitos, ou alterações de cheiros que gostavam imenso e que deixaram de gostar. Portanto, a formação da placenta, por isso é que eu estava a referir questão de vários nutrientes muito específicos, vão dar ali uma placenta de melhor qualidade para não dar estes transtornos, não é? E depois, acabando o primeiro trimestre, há aqui um equilíbrio hormonal, digamos assim, e o bebê começa, já está tudo formadinho, o bebê está tudo formado às 13 semanas, vai simplesmente começar a crescer. E quando o bebê, a partir das 13 semanas até às 28 semanas, vai começar a crescer, ele, de alguma maneira, o que vai absorver da mãe é tudo o que seja estruturas para a multiplicação óssea e de cartilagem. Estamos a falar aqui a necessidade de consumo de cálcio, que se houver alguma carência na fertilidade ou no primeiro trimestre, no segundo trimestre o bebê não vai poupar a mãe. E por isso é que eu costumo dizer sempre, os níveis de cálcio têm que ser avaliados na fertilidade e no primeiro trimestre, porque quando chegar ao segundo trimestre não há tempo para reposição de cálcio, porque é um nutriente que leva algum tempo a ser absorvido. Eu, na minha opinião, na minha prática, eu não recomendo cálcio, a não ser que se faça uma análise do cálcio urinário e que se veja que está muito baixo, então suplementamos com cálcio, mas
vitamina D e cálcio têm que andar sempre os dois de mão dada, não é? Para quando chegar àquela altura, o bebê está a começar a crescer a nível ósseo, não há carências na mãe. Nem a mãe no futuro, dali a 5 a 10 anos, poder sofrer de osteoporose, que é muitas coisas que acontecem. Se há esta falta de cálcio. Por isso é que as análises trimestre a trimestre são importantes e não é só uma análise a ver se o ferro está bem. E é isso que eu estou sempre a debater, que é importante ir muito mais além de perceber como é que é a evolução do feto na barriga da mãe, as necessidades que ele tem, para conseguirmos ir doseando, ir avaliando. E as análises da fertilidade vão nos dar muito a perspectiva do primeiro trimestre, depois do segundo trimestre e do terceiro trimestre. E então, o bebê, quando começa a crescer, ele vai continuar a precisar do iodo, que já veio do primeiro trimestre, vai continuar a precisar do selênio, do zinco, do magnésio. O magnésio, atenção, que é só ali até às 36 semanas, para não termos o risco de um parto prematuro, não termos uma situação de contrações antes do tempo. E o segundo trimestre é mesmo isso, é crescer, continuar a ter uma alimentação fantástica, equilibrada com tudo o que a Roda dos Alimentos nos dá, mas focar aqui em vários nutrientes. É no segundo trimestre que se define também, e o consumo de ômega 3 é muito importante para que a mãe não tenha uma depressão pós-parto, porque a falta de ômega 3 no segundo trimestre pode muitas vezes resultar numa depressão pós-parto depois no futuro. E também o ômega 3 é fundamental para a parte cognitiva do bebê. Portanto, há aqui uma série de nutrientes, por isso é que não tem nada contra o Natal Ben ou a Gesta Care. É que se eu não vir as análises, eu estou a dar suplementação que não tem muitas vezes necessidade e estamos em carência de outros nutrientes. Por isso é que a suplementação que eu recomendo é sempre muito direcionada para as necessidades específicas daquele trimestre e com base nas análises clínicas. Também. E é necessário nós aumentarmos o consumo das calorias durante a gravidez? Muito ligeiramente. Muito ligeiramente. Entre 500 a 1000, 1500 calorias não é nada de extraordinário. Vamos supor que 500 calorias já passa uma torradinha de manteiga com um sumo de laranja, não é? Portanto, a questão aqui é que, eu digo muito, não é comer por dois, é comer para dois. O que é que o bebê necessita, o que é que a mãe necessita e o valor calórico é a tal situação. Para mim não é tão importante o valor calórico, mas a qualidade do alimento e o índice glicémico do alimento. Porque eu aí, é verdade que as calorias vão pesar, porque fomos para onde formos, temos sempre a relação entre o que se gasta e o que se consome, mas aquele consumo alimentar também vai ter implicações se o meu nível, se o índice glicémico for muito elevado e produz mais gordura corporal. E isso também, mesmo que a gente reduza as calorias, eu se não tiver atenção à parte fisiológica que leva como é que aumenta a gordura no nosso corpo, eu de alguma maneira vou ficar sempre, retiro as calorias, mas continuo a fazer o meu organismo a produzir mais gordura corporal. E é isso que nós temos que ter aqui alguma atenção. Muitas vezes durante a gravidez, principalmente a meio, no início também, é normal a mulher sentir-se cansada? Ou isso pode significar que, embora nós sabemos, né, que o nosso corpo está-se a ajustar também, não é? E que acabamos por gastar mais energia por causa disso também, como mulheres. Mas também será que é por causa da alimentação não estar a ser tão boa neste caso, que faz com que nós nos sintamos mais cansados também? Sim. O cansaço pode ser por várias situações. Pode ser uma mulher mais ativa que faz mais atividade física e que todo o corpo está a se ajustar, como disse, mas está cansada porque fisicamente está a praticar mais atividade física e o esforço, quando se está grávida, quando se faz atividade física, é maior. Pode ser um cansaço celular por um consumo alimentar hiperglicemiante, ou seja, com níveis de glicemia muito elevados, e isso dá-lhe uma baixa, uma quebra de energia. Pode ser pelo déficit de café. A gente sabe que na gravidez não se recomenda café por causa dos batimentos cardíacos, a questão, depois no futuro, a questão emocional da criança. Portanto, não recomendamos o café. Pode ser essa falta de cafeína que também sinta a mulher mais cansada. Ou então, mesmo a falta de coenzima Q10. Coenzima Q10 é um cofator, vamos imaginar, é uma célula, e nestas células existem umas baterias, umas pilhas.
E estas pilhas são alimentadas com um líquido. Este líquido é a coenzima Q10, que vai dar energia a estas células, a estas pilhas, para que elas façam vibração a nível celular, que é o que a gente chama um cofator energético. Portanto, a coenzima Q10 é muito importante para dar energia celular a todo o nosso organismo, para que a mulher não se sinta tão cansada devido a todo esse dispêndio energético durante a gravidez. Portanto, há mesmo esta questão, mas há uma série de perceber que razões é que pode estar por trás deste cansaço. Portanto, uma gravidez, uma alimentação cuidada durante a gravidez, costuma-se dizer que é meio caminho andado para ser uma gravidez de sucesso. Sim, um estilo de vida saudável e ativo. Estamos a falar aqui da alimentação, é um pilar muito robusto. A atividade física é outro pilar que ajuda em muito. Da mesma maneira que na fertilidade a gente utiliza a atividade física para trabalhar aqui a tireoide e para toda a questão da produção hormonal ser de uma forma mais eficaz, durante a gravidez a atividade física também vai dar estímulos à placenta para que ela seja mais jovem durante muito mais tempo, para que ela seja mais comunicativa através da passagem dos nutrientes da mãe para o bebé de uma forma mais eficaz, e também a nível respiratório, a nível muscular da própria mãe, para que efetivamente seja uma grávida bonita e que seja firme, não é? Porque de alguma maneira a gravidez e o consumo de colagênio durante a gravidez é interessante, porque vai havendo mais tendência à flacidez pelo próprio peso e pela questão de, às vezes, acumulação mais de líquidos ou para engordar um pouco mais, mas o colagênio é muito importante e a atividade física ajuda a tonificar, a ter uma grávida mais firme, depois quando o bebé nascer já está mais fit. Muito bom, portanto, coisas muito importantes que, e eu gosto muito de ouvir falar, porque nós conseguimos entender e perceber realmente aquilo que nós precisamos, ou o que é que nós estamos a fazer tão bem, e perceber que um alimento não é só um alimento, que aquilo vai produzir realmente, e que nós sabemos que aquilo que nós comemos produzimos, mas quando a doutora Noélia fala, nós conseguimos quase que imaginar o efeito daquilo que está a falar no nosso organismo. Portanto, é muito bom e muito interessante ouvi-la, porque ficamos mesmo esclarecidos. Vocês concordam comigo, não é? Claro que sim. E aqui falando um pouquinho acerca da fertilidade, há o síndrome do ovário policístico, não é? Que também pode ser prejudicial. Exato. A síndrome do ovário poliquístico é uma patologia que tem que ser diagnosticada por 3 critérios, não é? Pela identificação dos quistos, pela questão de haver alterações hormonais que, de alguma maneira, levam à caracterização desta patologia. Características que esta patologia tem, normalmente, é a resistência à insulina. Isto, relacionado com a gravidez, é muito importante. Naturalmente, é uma mulher que tem mais dificuldade em perder peso, porque há mais resistência à insulina. E quando se tem uma resistência à insulina, há mais acumulação do nosso organismo para um processo metabólico que acontece. Por isso, aquela ponte em relação a consumir alimentos com índice glicémico mais baixo é importante para controlar a minha resistência à insulina e não ter insulina disponível no nosso organismo, que é o alimento preferencial do tecido adiposo. Então, para não alimentar o meu tecido adiposo, para que ele não cresça mais, para que ele seja reduzido com a minha atividade física, eu preciso ter uma alimentação com alimentos com índice glicémico baixo a moderado, para controlar a minha resistência à insulina e ter aqui essa consequência atenuar a resistência à insulina de uma forma mais saudável. E para isso nós precisamos de muita fibra e precisamos de alimentos antioxidantes. E a síndrome do ovário poliquístico na gravidez, as mulheres que têm síndrome do ovário poliquístico têm mais dificuldade em engravidar, mas também há situações que nós podemos reverter esses ovários esses quistos dos ovários. Por exemplo, a moringa, que é um superalimento, é um pó. A camomila, que toda a gente conhece, a geleia real, são superalimentos que ajudam a reduzir estes quistos nos ovários e assim reverter de alguma maneira as consequências na síndrome do ovário poliquístico que impedem tanto
a questão da fertilidade. Portanto, é uma patologia que, se nós conseguirmos perceber exatamente que na síndrome ovário poliquístico nós temos 4 fenótipos, temos um que é completo, parece que vem o pacote completo e que realmente é mais difícil contornar, porque se nós temos uma alteração a nível de androgénios, nós temos que contornar muito bem através da alimentação, através da medicação, através da suplementação. É um organismo que está muito mais inflamado. E depois temos o outro lado, temos uma outra desses fenótipos, depois temos um outro que é mais fácil engravidar. E este que é mais fácil engravidar, ok, se é um síndrome ovário poliquístico, mas que ovula, ok, conseguimos engravidar. Se é um que não ovula, é mais difícil, temos que contornar aqui melhor o nosso ciclo menstrual. Mas depois, durante a gravidez, se a mulher não continuar com essas contornar e silenciar essa síndrome ovário poliquístico, além de passarmos para a criança também esta informação, também vai ter aqui alguns descontrolos e o principal é a questão da diabetes estacional. Depois, há as situações da pré-eclâmpsia, porque no ovário poliquístico a mulher tem sempre um bocadinho mais de peso e a questão do peso a mais, a tensão arterial sobe mais, o risco de pré-eclâmpsia é maior. Portanto, são tudo situações, de alguma maneira, que temos que ir contornando, apesar de ser uma patologia que tem aqui alguma dificuldade em engravidar. Mas tudo se consegue. Tudo se consegue, não é? Também temos a endometriose. É o quê? Endometriose é o crescimento do tecido do endométrio fora da cavidade adequada, que é o útero. Muitas vezes vai para as zonas do intestino e isto cria dores horríveis e inflama muito. Mesmo que haja esse crescimento do endométrio, desse tecido endometrial, e que se faça a operação, as mulheres com endometriose têm outra característica genética, que é, elas têm um polimorfismo na glutationa 5-transferase. Este nome bárbaro é uma enzima que faz parte de um complexo que todos nós temos naturalmente no nosso organismo que desintoxica. Um exemplo muito simples. Vamos para uma festa, bebemos álcool. O álcool depois sai no corpo, porque a gente tem um órgão que é o fígado que ajuda a eliminar, não é? Apesar de ser um tóxico. Mas eu também tenho um sistema antioxidante no meu corpo que ajuda a eliminar este álcool do nosso organismo. Se nós formos aqui para a endometriose, eu tenho esse exemplo do álcool para perceber que é fácil desintoxicar, porque nós estamos bem, temos esse sistema antioxidante. Na endometriose, eu tenho uma alteração genética que não permite fazer estas desintoxicações de uma forma tão simples. Então, o que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa, não intoxicar. Segunda coisa, é ter uma série de alimentos que eu consumo diariamente para ajudar a acelerar ou a incentivar esse meu sistema antioxidante a funcionar de uma forma mais correta. E então aí nós temos o N-acetilcisteína, que é o NAC. Existe tudo o que seja aqueles alimentos que têm um cheiro a enxofre. Estamos a falar nos brócolos, no nabo, nas couves cozidas, nos rabanetes, nos espargos. Esses alimentos, quem tem endometriose deve consumir esses alimentos todo o dia, como fizesse parte da vida da pessoa, porque vai sempre ter uma função anti-inflamatória do nosso organismo, antioxidante, então ajuda o nosso sistema, aquela incapacidade que as mulheres com endometriose têm de não conseguirem desintoxicar. E então, estas situações, quando a mulher com endometriose, que tenha um controle da própria endometriose, que faça uma alimentação mais antioxidante, a curcuma, que é fundamental na questão da endometriose e entre outros alimentos, a mulher consegue criar uma homeostase, um equilíbrio no organismo, para que seja mais fácil e seja mais adequado e saudável a questão da concepção e anidação no endométrio, porque é lá no endométrio que tudo não acontece, ou que acontece. Sim. E então, se temos o endométrio mais inflamado, precisamos aqui de desintoxicar. E está diretamente relacionado a endometriose com o câncer? Não necessariamente. A gente sabe que mulheres com endometriose têm mais tendência a ter cancro do útero, mas não há uma relação direta, porque eu posso ter um gene do cancro e não ter um fenótipo do cancro. O que é que isso significa? Eu posso ter uma tendência genética a desenvolver cancro, meus primos, meus tios, meus pais, minha família toda teve cancro, mas eu vou dar ao meu corpo uma estimulação para silenciar os meus genes
e evidenciar os meus fenótipos, o que seja, se eu tiver um gene cancerígeno, eu vou ter que desenvolver fenótipos anticancerígenos, ou seja, ter uma alimentação, um estilo de vida, a questão do sono, a questão do intestino. Tudo isso vai me ajudar, de alguma maneira, a silenciar aqueles genes que, em alguma alteração que eu vacilo no meu sistema imunitário, que é aquilo que, de alguma maneira, faz nós termos saúde ou doença, o sistema imunitário, este mundo do sistema imunitário, eu não posso deixar vacilar. E então há aqui um controle muito maior em relação a todo esse ambiente essa pessoa está inserida. Uma das causas também para as dificuldades em engravidar também, né? Nos casos de fertilidade, também é o envelhecimento do ovariano, digamos assim. O envelhecimento, os ovários começam a ficar mais envelhecidos. Se os ovários estão mais envelhecidos, se há um envelhecimento daquele organismo, o que é que está por trás desse envelhecimento? Pode ser uma carga genética, mas toda a gente nasce novo, nós é que vamos envelhecendo. Então perceber qual é o ponto de viragem que em alguma altura da vida desta mulher que houve aqui um envelhecimento mais acelerado. Pode ser por a coenzima Q10, por exemplo, aquela energia das pilhazinhas nas nossas células, podem estar tão desgastadas e nós não conseguirmos fazer a recuperação dessa célula e elas vão morrendo. Então as células, o envelhecimento é as nossas células vão morrendo e não há nada que as regenere, que as recupere. Tem a ver com a idade? Não tem a ver com a idade, porque quando eu faço, na questão da nutrição funcional, nós ao estudarmos as análises clínicas, nós olhamos as análises clínicas em valores de séniores saudáveis. O que significa? Se eu tenho uma senhora de 80 ou 90 ou de 100 ou 120 anos que tem uma homocisteína num valor de 8, então eu tenho que pensar, eu que tenho 20 ou 25 ou 30 anos e tenho uma homocisteína de 12, eu tenho que pensar assim, a homocisteína é um sistema que nos dá informação se o organismo está mais ou menos inflamado ou mais ou menos envelhecido. Se eu tenho uma senhora com 100 e tal anos, que tem uma homocisteína de 7 ou 8, e se eu sou tão nova e tenho, quer dizer que alguma coisa no meu corpo não está a funcionar corretamente. Portanto, a idade não pode ser a resposta para tudo, é um parâmetro, é verdade, mas nós temos é que perceber o que é que o nosso organismo está em carência, porque eu posso regenerar. Da mesma maneira que quando eu consumo álcool e o meu fígado fica tão agredido, não é? E ele auto-regenera-se, o nosso organismo, toda a nossa célula pode se regenerar. Toda. Nós temos genes de regeneração. Temos é que dar a informação correta. Se eu der coenzima Q10, se eu der geleia real, por exemplo, a geleia real, quero só chamar aqui a atenção desse... Eu gosto muito de falar da geleia real, porque acho que é um super, super, super mega alimento. A geleia real, nas colmeias, é só ingerida pela abelha rainha. Quando a abelha rainha morre, e todas as outras abelhas, as obreiras, não é? Elas são inférteis. Quando elas começam a se alimentar da geleia real, elas começam a ficar férteis. Que gira. Isso é natureza. A natureza. Quando chega à natureza humana, porquê é que nós não aplicamos também a nós? Porquê é que nós não consumimos geleia real com mais regularidade nas mudanças de estação, em vez de começarmos a consumir, a fazer vacinas ou a fazer outro tipo de prolifaxia, não é? Para evitar uma doença. Então eu tenho que trabalhar a questão do meu rejuvenescimento celular. Então, nós temos que olhar para que alimentos é que são vivos. Se eu comer uma beterraba crua, é diferente de eu ir ao supermercado e comprar aquelas beterrabas cozidas dentro daquele plástico. Porque a beterraba está viva, não é? Por isso a gente descasca, põe num tupperware, a gente descasca e ela, dali uns tempos, ela começa a ficar seca. Se a gente não comer, quer dizer que ela está viva, não é magia, não é? A questão do consumo desse tipo de alimentos vivos, eles vão ter um impacto muito importante no nosso organismo. A coenzima Q10 que nós vamos buscar aos ovos, vamos buscar às carnes, vamos buscar aos peixes, ela vai dar energia às nossas células. O que nós queremos aqui, de alguma maneira, é que o nosso corpo tenha receba mais alimentos vivos para eles estarem sempre em rejuvenescimento. Mas todo o nosso organismo tem capacidade de rejuvenescimento. Portanto, temos é que dar a informação certa e retirar aquilo que possa estar a acelerar, não é? Aquele envelhecimento. Acha que há uma altura certa para a mulher engravidar? Não há altura certa. Nós temos mulheres a engravidar com 50 e 52 anos.
Nós temos mulheres a engravidar na adolescência, que também é uma idade muito jovem, ainda se verifica muitas gravidezes na adolescência, quando ainda temos uma menina adolescente, que está, o corpo dela ainda se está a recuperar e a crescer de alguma maneira. Agora que nós temos que dar informação ao nosso corpo que a gravidez é algo de muita consciência, que há muita alteração a nível hormonal, a nível metabólico e fisiológico, isto é uma realidade. Agora, se a mulher se quer preparar para a maternidade, qualquer idade, até mesmo na menopausa, e se houver uma menopausa precoce, a menopausa é o termo dos ciclos menstruais. Há aqui várias situações, nós temos as FIVs, nós temos as ICSIs, nós temos a possibilidade de colocar um embrião neste endométrio para que ele se alimente e tenha uma gravidez. Portanto, nada é impossível. Que já se ouviu de casos, eu já ouvi de casos de mulheres que engravidaram quando estavam na menopausa. Exato, porque na altura da menopausa há muitos descontrolos a nível hormonais. E normalmente são mulheres que não usam preservativo, utilizam os dias do ciclo e não estão a ver, aquilo não é um relógio, não é? Hoje é o dia tal, não funciona assim. Então podem ter a primeira fase do ciclo mais comprida, pensarem que já passou a ovulação e a ovulação ainda está para acontecer porque há um atraso ali no pico do estrogênio e início da progesterona, que são duas hormonas que vão ali ditar a questão da ovulação. Pode ser por alterações de disbiose a nível intestinal, os estrogénios não estarem a ser produzidos da forma mais correta, porque os estrogénios são produzidos a nível intestinal. Se tem uma mulher com muita obstipação, ou com muita diarreia, ou com uma fragilidade a nível da parede intestinal, ele vai ter alterações dos meus estrogénios, o que também implica a questão da fertilidade. E na questão da menopausa, às vezes há essa desregulação e pode acontecer engravidar por causa disso, alterações hormonais e perder ali o timing. Eu achei interessante a pergunta que lhe fiz por causa do tempo certo para engravidar, porque diz-se muitas vezes que a idade para engravidar é aquela parte em que está mais jovem, entre os 20, os 30, 35, e que a partir dos 35 já é considerado uma gravidez de risco, ou ter mais cuidados com o nosso organismo, não é? Com a gravidez. Temos que ter sempre cuidados, independentemente de qualquer seja a nossa idade que tenhamos, que queiramos engravidar. Exatamente. Qualquer idade é importante ter consciência e se preparar para a gravidez. É verdade que quando nós somos mais jovens, o nosso corpo reajusta-se mais facilmente. A gente diz, o meu primeiro filho era assim magrinha, agora com o segundo filho não consegui recuperar, com o terceiro não consegui recuperar. Porquê? Porque o nosso corpo, naturalmente, ele tem tem outras hormonas a funcionar e tem outra capacidade de rejuvenescimento. Então o que nós temos que fazer é tentar sermos os mais jovens durante muito mais tempo, não é? Há um livro que diz chegar novo a velho, portanto, a verdade é mesmo essa, temos que olhar o nosso corpo de uma forma que ele se mantenha jovem durante muito mais tempo e nos preparar para a gravidez, independentemente que seja a idade. Pode ser mulher de 40, 44, 45, 46 anos, super ativa, super jovem, geneticamente é uma mulher mais jovem, metabolicamente a mesma coisa, tem o controle das análises, pode naturalmente fazer a sua gravidez de uma forma saudável. Portanto, todas estas coisas que nós falámos aqui é sempre com o intuito, não é? De darmos uma perspectiva positiva, porque às vezes nós pensamos, ok, tenho esta idade, ou queria engravidar, mas já sou muito velha, já não tenho idade para isso. Desde que nós queiramos, se esse é o desejo, não é? Sim. Devemos dar-nos essa possibilidade, se esse é o seu desejo também, de ter um bebê, não é? E é muito importante isto tudo que nós falamos. Eu gosto imenso de falar consigo. A idade não pode ser sentença, não é? Exatamente. Porque os nossos genes, geneticamente, nós estamos preparados para os 150 anos. Portanto, esse nosso código genético. Nós é que vamos, ao longo do nosso dia, nós vamos matando o nosso corpo com o estilo de vida e a alimentação, muitas coisas que fazem nós ficarmos mais velhos mais cedo. Portanto, é sempre uma boa oportunidade de nós podermos ter um estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais cuidada. Eu prometo-vos que nós vamos voltar a ter aqui a doutora Noélia com outros temas, porque isto é sempre fantástico falar com a doutora Noélia. Muito obrigada por ter estado connosco. Eu é que agradeço, muito obrigada. Foi muito Houve coisas bom. que eu já não consegui falar, o tempo foi passando,
mas fica para uma próxima. Sim, e isso quer dizer que tenho que voltar cá e conversarmos mais um pouco, porque ficamos esclarecidos e saímos daqui com muito mais informação e muito mais crescidos, porque é sempre bom aprender. Muito obrigada, Eu é que doutora Noélia. agradeço, muito obrigada. É sempre um gosto fazer parte do seu dia. Acredito que você gostou imenso deste programa, assim como eu também gostei, e toda a nossa equipa. E nós contamos consigo no próximo programa, sempre com o melhor para si. Tchau, tchau. Até lá.